Pessoal, tudo bem? Bom, mês de março um pouco mais conturbado que o normal, né? Conflito, Oriente Médio, a gente teve decisões de política monetária tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, alguns índices de inflação também levemente acima do esperado. Então, é um ano de volatilidade, né? Tanto no cenário global quanto doméstico, cenário eleitoral lá na frente, então é importante a gente dar um panorama. Para isso, né, eu vou comentar como um ente, né? Como que fechamos no mês passado? Então, foram os principais pontos de destaque, o que a gente observou, né? O ouro ele subindo um pouquinho em fevereiro, ali, aproximadamente 7%, né? Bem, um patamar bem importante. Ibovespa também, 4,09. O índice de small caps, né? Aquelas empresas menores que dependem de um cenário de juro mais expansivo para que a empresa possa crescer, né? Depende mais de crédito, subindo um pouquinho menos, materiais básicos subindo ali um pouco menos também que o índice, né, do que o Ibovespa, e a gente percebeu que o utilities, né, foi a classe que de fato puxou bastante o índice no mês de fevereiro. Tá? E aí, falando um pouco agora do cenário, mundo, o que esperar, eu começo falando um pouco de juros mesmo, juro e inflação. A gente percebeu que tivemos no cenário doméstico, no âmbito doméstico, o Copom iniciando o corte de juros, né, para 14,75, um pouco mais leve do que era esperado antes do conflito, né? Tinha uma redução esperada de 0,5, enquanto que na realidade aconteceu 0,25. Isso muito ligado a todo esse cenário de incerteza, né, e risco de inflação global por todo mundo. Então, os bancos centrais a nível mundial foram mais conservadores mesmo, todas as suas decisões. E aí a gente percebe esse índice caindo 0,25, então o início de corte já iniciado, só que com essa postura mais cautelosa. Enquanto nos Estados Unidos existiu a manutenção, range que eles trabalham, diferente da gente, né, de 3,5 e 3,75. Cautela com a inflação e essa adiação da expectativa para cortes em 2027. Apesar de que muitos especialistas de mercado, cerca de 30% praticamente, acreditam ainda num corte de juros no fim de 2026. Bom, falando um pouco sobre Bolsa Americana, né? Quando a gente olha basicamente o valuation, né, que é o quanto que essa bolsa está entregando, quanto que ela vale de fato, né, o índice, a gente percebe que hoje ela se encontra num patamar extremamente caro, né? E isso foi muito puxado há um tempo atrás, já, há uns anos, pelas empresas ligadas à tecnologia, né? São as sete magníficas que são conhecidas no mercado. Basicamente, quando a gente olha o índice de preço sobre lucro dessas empresas, né, o quanto que basicamente você esperaria de retorno via lucros ao investir nessa companhia, elas surfam patamares altíssimos, na casa de 20 e poucas vezes, né? Esperar 20 e poucos anos para esperar um retorno via lucros dessas empresas. E a gente percebeu que no ano passado, né, mesmo com política tarifária, também ano mais volátil, o índice veio muito bem e essas empresas potencializando. O que a gente vem reparando nesse ano, justamente o oposto, né? Essas empresas elas vêm sofrendo um pouco mais do que o índice. De certa forma, é um pouco normal, né, tendo em vista que elas são empresas mais voláteis mesmo. A gente consegue observar isso ao longo do tempo. Apesar de que elas também possuem receita a nível global, né? Elas não estão dedicadas somente à economia americana, mas é um ponto interessante de se observar, né? E aí um ponto interessante, né? Acho que tudo isso que vem acontecendo em relação a conflito e tudo mais, esse gráfico ele traz basicamente o seguinte, né? Todas as guerras que já aconteceram ao redor do mundo, né, desde que existe uma bolsa de valores, e como que a bolsa se comportou, né, durante esse período. A gente percebe claramente que existem correções, existem atividades no curto prazo onde essa bolsa ela derrete, né, às vezes mais de 50%, né, muito mais às vezes, no caso aqui do crash de 29, enfim. E a gente percebe que quando a gente tira o zoom
desse determinado detalhe, ou seja, quando a gente observa o longo prazo, né, a gente percebe que a história da Bolsa Americana ela continua subindo, né, ao longo do tempo. Então, acho que o principal recado que eu tento trazer aqui é que justamente durante o momento de incerteza, que a gente fica preocupado e sabe que qualquer tomada de decisão de curto prazo pode impactar as performances, tirar um pouco do aspecto pontual sobre o curto prazo e olhar de fora, né, observando que dentro do seu objetivo, uma carteira de maior prazo, né, de longo prazo, pode fazer sentido que isso daí seja momentâneo. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, mas quando a gente estica isso ao longo do tempo, a gente percebe que é cíclico, né? Isso vai acontecer de novo, como já aconteceu no passado. Então, é um ponto interessante de observar. E aí uma curiosidade, né? Quando a gente olha hoje um ponto sobre o impacto, de certa forma, da dívida, né? Todos os países, principalmente os mais desenvolvidos, desde o pós-Covid, como que o gasto dos governos aumentaram. E aí entra um ponto muito interessante, né? Muitas das empresas vinham falando sobre nível de demissões relacionados à inteligência artificial, mas de certa forma o impacto do Covid ele acaba sendo subestimado, de certa forma. Tanto nesse sentido das empresas, né, o quanto que para elas também está mais caro manter os seus custos e tudo mais, e talvez coloquem desculpas ali sobre inteligência artificial, que talvez seja um pouco mais suave para fazer qualquer tipo de desligamento. Mas a gente percebe que esse impacto ele escala não só para as empresas, mas também para os governos, né? Os gastos governamentais aumentaram, né? Vem com essa tendência de aumento. A gente percebe tanto nos desenvolvidos, né? Que é esse gráfico mais escuro, quanto em países emergentes também. Enquanto que países de baixa renda acabam ficando ali um pouco mais lateralizado. E olhando isso, né, sobre essa tendência de aumento de gastos, quando a gente olha também uma projeção de dívida sobre PIB, né, muito do que a gente olha no cenário doméstico também, a gente percebe que os Estados Unidos também vivem um aumento dessa linha, né? E percebam como o nível de dívida sobre PIB em países desenvolvidos, né, costumam ser muito maiores do que os emergentes, que é o nosso caso. A gente está falando que vivemos hoje num cenário de 70 e pouco, 80 e poucos por cento, com projeção de chegar a 90, 93, 94, 5 lá em 2030. Lembrando que o nosso nível de juros é muito maior. Então, para um país desenvolvido que mantém um juro baixo, como os Estados Unidos, 3,5, mesmo ele tendo uma dívida sobre PIB na casa dos 100, 120, 110, essa dívida cresce muito menos do que a nossa, né? Então, é mais fácil para o governo ter esse tipo de manutenção. Mas era uma curiosidade mesmo. E aí, falando um pouco de Brasil, quando olhamos basicamente um pouco do que vem acontecendo, né, por conta de todo esse conflito, eu vou deixar para comentar aqui os pontos sobre perspectiva de juros, né, o que que o mercado está esperando com tudo isso que aconteceu, tanto no juro nominal, né, o que espera-se da Selic lá na frente, quanto também no juro real. Nada mais é do que a curva de NTNB, né, que é a Selic menos a inflação ao longo do tempo. E aí entra um ponto interessante, né? Isso daqui é o dado de 20 de março, né, sexta-feira passada, a gente percebe que o mercado ele vem precificando bastante uma Selic um pouco mais alta em quase todos os vértices, né? Tirando nos mais curtos aqui de 26. E semanas e meses atrás a gente via uma Selic um pouco mais alta. Mas é interessante de observar, né, que um mês atrás, antes do conflito se estender da maneira como estava, essa perspectiva de Selic, ela, de juros futuro, né, ela era muito menor. A gente tinha uma expectativa que em 27 ali chegasse a nível de 12,6, por aí vai. Então, com esse conflito, o petróleo explodindo, alavancando, a gente percebe que isso fechou bastante, né? Então, é uma expectativa de que o juro ele continua mais restritivo por mais tempo. Isso
principalmente é a visão do mercado no momento, né? Não quer dizer que isso não possa mudar, obviamente depende do desenrolar desse conflito, mas é um pouco da visão que o mercado hoje enxerga a condição que estamos vivendo, né? Precificando o petróleo um pouco mais alto, por mais tempo, por aí vai. Quanto que é interessante a gente observar que no quesito juro real, né, isso daí não mudou tanto. Então a gente percebe ali que as linhas elas estão muito mais próximas, gerando, de certa forma, uma oportunidade até para essa classe de ativo, né? Quem está visando o longo prazo, prêmio para se tomar em ativo de inflação mais, principalmente aqueles de risco soberano, né, que seria um título do tesouro, estão bem atrativos. E aí, falando um pouco de spread de crédito, né? O que é isso? A gente deve ter observado, aí, principalmente os investidores, que março não vem sendo um mês fácil, tanto para a bolsa quanto para ativos de renda fixa, né? Que apesar do nome também tem volatilidade. Nada mais é acho que um simples cenário do que mostrar isso daqui, né? O que é o spread de crédito, o que é o prêmio de crédito e por aí vai. Então, trazendo a uma situação hipotética para ficar mais fácil a explicação, a gente tem o seguinte, né? Quando você investe em um ativo que você quer ganhar mais dinheiro do que a Selic, né? Você vai buscar um prêmio por isso. Você espera que esse ativo de risco, né, seja um crédito privado, seja um fundo de investimento que investe em crédito privado, que ele te pague CDI mais alguma coisa. Ora, se eu for ganhar somente CDI, eu investiria ali letra financeira, num CDB de um banco com bom rating, no próprio LFT, o título do Tesouro. Mas se eu quiser ter uma performance melhor, eu vou buscar esses ativos de crédito privado que me prometem ali um panorama um pouco melhor de performance. E aí, o que isso daqui quer dizer? A gente fala sobre prêmio de crédito. A gente percebe que toda vez que existe uma abertura de crédito, o que isso quer dizer? Né? Ele vinha aqui negociando uma sua média, quando a gente pega uma escala de tempo maior, né? Na sua média de 1,62, e quando a gente diminui essa escala para o período ali de um ano aproximadamente, de 1,66. E a gente percebeu uma abertura desse spread. O que isso quer dizer? Ele é inversamente proporcional ao resultado do fundo que você tem alocado. Se existe dentro do mercado uma abertura de spread, quer dizer o seguinte, né? Que as pessoas estão pedindo um prêmio maior para investir naquela classe. Então, naquele momento, aquela marcação ela é feita com um deságio. Basicamente, você que está posicionado vai ver que o fundo ele vai render um pouco menos durante esse período. Porque, basicamente, todos os ativos que estão compostos dentro daquela carteira, as pessoas preferem comprá-los com um prêmio maior. Né? Então, ali dentro do mercado secundário, esse mercado de crédito, ele acaba tendo o seu preço ao mercado com uma taxa maior. Obviamente, quem está posicionado percebe ali um retorno menor. Então, é um pouco da composição de por que isso acontece com os fundos de investimento, se isso é normal, é cíclico. A gente percebeu aqui, ó, que na pandemia, isso daqui abriu bastante. Então, quem tinha isso posicionado na carteira, viu lá um movimento de baixa performance. O que não quer dizer que isso seja ruim, porque quem conseguiu se expor naquele período conseguiu obter ativos com um prêmio de risco muito maior, né? Um prêmio de crédito, na realidade, muito maior. Então, isso ao longo do tempo pôde entregar uma boa performance para esse investidor. Não muito diferente na janela de Americanas Light aqui. Então, a gente percebe que isso acontece ao longo do tempo, principalmente em janelas que a gente tem alto risco envolvido, né, no caso de pandemia, mas também cenário de crédito mais contracionista, né, taxa de juros mais contracionista, que é basicamente juro elevado que a gente vem vivendo. Então, isso aconteceu com Americanas Light aqui, isso aconteceu mais na frente com esse ruído de empresas com default e por aí vai. Então, pode acontecer, vai acontecer, é da característica do produto mesmo. E aí, falando um pouco mais da guerra no Irã, né? Então, essa escalada da guerra, falando a valores de hoje, né? Antes de fechamento de mercado ainda, a gente percebe o preço do
barril de petróleo bruto, né, voltando ali para US$ 102 o barril. A gente falando de um ano que iniciamos com 63 aproximadamente, né? Então, o impacto macro que a gente pode esperar disso a nível inflacionário, de PIB, projeções, né, obviamente, para o futuro, é o seguinte, com cada um dos valores de preço. O índice base, basicamente, que a gente tinha de petróleo era esse, 65, que o Banco Central, Copom, estimava. Então, para esse nível, era esperado uma inflação de aproximadamente 4,1 em 2026. E aí, para cada preço de petróleo, né, esse ponto de inflação ele também aumenta, porque não é somente o combustível, isso aqui acarreta um cascateamento de nível inflacionário, né, de pressão inflacionária sobre o país. Por quê? O combustível encarece a logística, a entrega, o frete, que esse preço é repassado para o supermercado, para o produto, para o eletrodoméstico. Então, é toda uma cadeia que é sustentada ali pela commodity, né? Então, é um ponto importante. E hoje, né, o preço de hoje ficaria ali uma inflação muito alta, muito acima do que era esperado. Por isso, também, né, uma explicação de que por que o mercado espera que o juro fique mais alto do que realmente era esperado 6 meses, um mês atrás. Justamente porque a gente tem uma expectativa de inflação maior. E a política monetária, a única forma que o Banco Central tem para controlar o índice de inflação, né, o IPCA, é justamente praticando uma política monetária mais contracionista, né, deixando o juro mais restritivo por mais tempo. E aí falando um pouco sobre investimento, né, nisso tudo. Renda fixa. A gente sempre fala isso, né? Acho que tem muito tempo, pelo menos, que a gente está vivendo os momentos mais interessantes para juro real no nosso país. E quando a gente compara até com países emergentes, né? A gente ainda é super atrativo, né? Então, Brasil 7,44, real 10 anos, Colômbia 7,04, México 4, então a diferença é muito grande. E aí, voltando para esse gráfico aqui, né, eu acho ele interessante, eu sempre tento trazê-lo para esses vídeos, justamente para mostrar o potencial que a gente tem, né? No período do tempo, que é a medida dessa série histórica de tesouro, né, a gente percebe que pouquíssimas vezes era possível pegar títulos ligados à inflação nesse patamar de prêmio, né? Inflação mais 7 ponto alguma coisa, que é o que conseguimos hoje. Então isso é muito interessante porque pensando numa carteira ligada a crescimento além da inflação, você está numa baita janela para o crescer real dessa carteira, com o crescimento real dessa carteira. E aí eu acho que esse gráfico ele é interessante para trazer um pouco da panorama, né? Do panorama, o que se pode esperar, né, com o juro real assim tão elevado, com carteiras que estão ligadas a títulos que pagam inflação mais 7 pouquinho, principalmente correndo risco soberano, né? E aqui, basicamente, um estudo que foi feito, e eu vou me permitir ler para que fique claro para vocês, é o seguinte, né? Olha, considerando uma Selic média de 13,5 nos próximos 12 meses, atualmente o carrego do IPCA de 4%, mais 7,5 de juros reais, não supera o CDI. Contudo, um pequeno fechamento do juro real longo, ou seja, né, uma expectativa de que Selic, de certa forma, ela caia, ou a inflação suba, né, e Selic se mantém, a gente tem um fechamento do juro real, esse rendimento ele passa a superar, né, ele supera o retorno do CDI. Então, é uma janela super atrativa, né? Como tivemos lá em 2015, e quem conseguiu ter essa classe de ativo naquele momento surfou duas ondas aí de retorno. Falando um pouquinho sobre ações, né? Eu acho que um ponto agora um pouco diferente do que eram falados, pelo menos nos últimos 4 anos praticamente. A gente vinha falando que o preço sobre lucro, né, das ações relacionadas ao Brasil, né, nosso Ibovespa, excluindo ali Petro e Vale, né, elas vinham se mostrando baratas desde 2022, né, com preços abaixo do que era a sua média histórica de preço sobre lucro. O que a gente percebe agora é justamente o oposto. A gente percebe isso voltando à sua média histórica ali, né? E justamente por quê?
quando a gente olha um dos principais motivos que fizeram com que a bolsa andasse foi o fluxo do investidor estrangeiro, né? Quanto que ele trouxe de dinheiro ao longo do tempo. Então, 2025 vieram aí 22 bilhões de reais. A gente percebe que em 26, né, já vem subindo bastante. Em 26 a gente já teve mais do que 25 inteiro. Então, foi basicamente um movimento que fez com que o índice subisse bastante. Fez com que ele voltasse a esse patamar aí de preço sobre lucro na sua média histórica. Lembrando, preço na média histórica não quer dizer que está caro. Isso é importante porque quando a gente compara, principalmente com o mercado emergente, né, e desenvolvido, a gente percebe que esse patamar, né, de Brasil ainda está bem abaixo do que os seus pares, principalmente a América Latina aqui, né, como olhamos México. Então a gente enxerga ainda que existindo uma migração de fluxo global, né, saindo um pouco de mercado americano, mercado global, para essa busca de emergente que a gente percebe que vem acontecendo, o Brasil ainda tem capacidade de absorver isso. Então, o gringo ele olha pouco, né, para o cenário doméstico a nível eleitoral, como olhamos por aqui. Vai olhar muito mais sobre uma política fiscal e oportunidade em relação a valuation de bolsa. Então, é um ponto interessante de se observar. Bom, pessoal, é isso. Fui breve hoje. A ideia era passar esse panorama, como sempre, dar um breve resumo de mercado, explicar o que vem acontecendo, falando um pouco mais sobre essa política de conflito, né, tensões geopolíticas assim. É complicado, né? A gente sabe que isso gera volatilidade no mercado. É o que mais a gente pode esperar. Então é difícil de especular qualquer coisa, o que pode acontecer, o que vai posicionar na carteira. Eu acho que o mais importante é ter essa carteira bem desenhada, de forma estratégica, para superar essas crises. Crises a gente sabe que vamos passar. Então, acho que um recado é óbvio que a gente fica preocupado, mas cada vez olhar menos para uma carteira pode ser uma estratégia interessante, tá? Sabendo que desenhamos ela da melhor maneira, de uma maneira que ao longo do tempo faz sentido, talvez olhar todos os dias, querer verificar o que vem acontecendo, pode nos potencializar mais ainda essa incerteza, essa insegurança. Então, ter essa, de certa forma, trazer essa paz de espírito também é importante para esses momentos. Beleza? Um abraço.